Ela disse, sou sedutora por natureza. Se você não gosta, então vá embora. Então eu fui, e acabei dando a ela uma surpresa que saiu completamente do controle. Meu nome é Alejandro, tenho 26 anos. Nunca pensei que escreveria algo assim no Reddit, mas preciso organizar o que aconteceu e enxergar tudo com um pouco mais de distância. Não escrevo com raiva, nem para parecer o bonzinho da história. Quero apenas relatar os fatos da forma mais clara possível. Brenda tem 24 anos. Estávamos juntos havia quase 3 anos quando comecei a notar mudanças que, no início, não soube interpretar. Nosso relacionamento não era perfeito, mas era estável. Morávamos juntos, dividíamos as despesas e tínhamos planos para o futuro, nada muito definido, mas existiam. Eu trabalhava em tempo integral e, havia quase um ano, ela decidiu tirar o que chamava de ano sabático. Segundo Brenda, esse ano seria necessário para aprender novas habilidades, descansar mentalmente e se preparar para entrar com tudo no mercado de trabalho como designer gráfica. Ela dizia que não queria começar a carreira de qualquer jeito, que preferia tirar um tempo para fazer tudo direito. Eu aceitei essa decisão. Não me pareceu irresponsável, desde que ela realmente estivesse aproveitando esse tempo. Durante esse período, fiquei responsável pela maior parte das despesas, aluguel, contas, comida. Ela contribuía pouco, mas nunca vi isso como um grande problema. Sempre acreditei que, em um relacionamento, às vezes um dá mais, em outros momentos, recebe mais. Eu confiava nela. Uma das primeiras mudanças visíveis foi quando ela começou uma dieta. Entrou para uma academia e passou a levar a alimentação muito a sério. No começo, achei algo extremamente positivo. Ela parecia mais motivada, mais disciplinada, com mais energia. Falava comigo sobre treinos, macros, sobre como estava se sentindo melhor consigo mesma. Em poucos meses, ela perdeu cerca de 10 quilos. A mudança física era evidente, mas, mais do que isso, a mudança de atitude chamava atenção. Ela estava mais confiante, mais segura. Eu ficava feliz por ela. Dizia isso com frequência, elogiava sua dedicação e o esforço que estava fazendo. Nunca me incomodou o fato de ela querer se sentir mais bonita. O problema não foi a mudança física. O problema começou com a forma como ela passou a se mostrar para o mundo. Brenda sempre usou redes sociais, principalmente o Instagram, mas antes era de forma moderada, fotos normais, momentos do dia a dia, alguma selfie ocasional. Com o tempo, isso mudou. Ela passou a postar com muito mais frequência. No início, eram fotos da academia, registros do progresso do corpo, comparações de antes e depois. Eu não vi problema nisso. Entendia que ela estava orgulhosa do que havia conquistado. Mas, pouco a pouco, o tom das fotos foi mudando. As roupas ficaram cada vez mais justas. Os ângulos, mais provocantes. As poses, mais sugestivas. Começaram a surgir fotos de lingerie, biquínis extremamente pequenos, olhares claramente calculados. Não era algo casual. Dava para perceber que havia intenção por trás. Além disso, ela começou a interagir muito mais com pessoas que eu não conhecia. Comentários de homens que claramente não tinham nada de inocente, e respostas que não pareciam necessárias, corações, emojis sugestivos, brincadeiras com duplo sentido. Eu comecei a me sentir desconfortável. A primeira vez que toquei no assunto, fiz isso com cuidado. Não queria que ela se sentisse atacada. Disse que algumas interações me deixavam estranho, que sentia que certos limites estavam sendo ultrapassados. Ela riu e disse que eu estava exagerando, que eram só redes sociais e que aquilo não significava nada. Decidi confiar. Mas o padrão continuou. Cada vez mais postagens. Cada vez mais atenção de outros homens. E cada vez mais respostas da parte dela. Às vezes eu estava ao lado dela e via como ela sorria olhando para o celular. Quando perguntava com quem estava conversando, ela respondia de forma vaga, amigos, gente da academia, seguidores. Eu sentia que algo não estava certo, mas sempre que tentava conversar, ela minimizava.
Dizia que eu era inseguro, que tinha problemas com a autoestima dela e que deveria me sentir orgulhoso por ela finalmente se achar bonita. Enquanto isso, o tal ano sabático não mostrava avanços reais. Eu não via cursos, projetos ou qualquer prática de design. Ela passava grande parte do dia na academia, se arrumando, tirando fotos ou saindo com as amigas. Quando eu perguntava sobre planos profissionais, ela ficava irritada. Dizia que eu estava pressionando demais e que não respeitava o processo dela. Com o tempo, ela começou a sair cada vez mais sem mim. Não porque eu proibisse, mas porque simplesmente não me incluía. Dizia que eram encontros de amigas, saídas espontâneas ou planos de última hora. Eu ficava em casa, exausto do trabalho, enquanto ela passava horas se arrumando para sair. Até que um dia aconteceu algo que me marcou profundamente, embora ela tenha contado como se não fosse nada demais. Ela me disse que, em uma reunião com as amigas, estavam falando sobre relacionamentos. Nesse contexto, Brenda comentou que eu às vezes pedia para ela diminuir um pouco o tom das postagens ou que não fosse tão sedutora. Segundo ela, as amigas riram. Disseram que eu era tóxico, que não suportava o fato de agora ela ser a mais bonita e que, no fundo, eu tinha medo de que alguém melhor se interessasse por ela. Brenda me contou isso sem qualquer incômodo, até com um certo deboche, como se achasse tudo engraçado. O que mais me doeu não foi o que as amigas disseram, mas o fato de ela não ter me defendido. Pelo contrário, parecia concordar com elas. Disse que eu exagerava tudo e que precisava trabalhar minhas inseguranças. A partir desse momento, comecei a prestar mais atenção em situações que antes eu tentava ignorar. A forma como ela flertava com desconhecidos na rua, como sorria quando alguém retribuía o olhar, como aceitava a atenção de outros homens, mesmo quando eu estava presente. Lembro claramente de uma vez em que caminhávamos juntos por uma rua movimentada. Um homem passou por nós e ela se virou para olhá-lo de cima a baixo. Sorriu de um jeito que não deixava muito espaço para dúvidas. O homem percebeu e sorriu de volta. Eu estava exatamente ao lado dela. Quando disse que aquilo tinha me deixado desconfortável, ela respondeu que não podia controlar se achava alguém atraente ou não. Em outro dia, em uma loja, o vendedor começou a brincar com ela. Brenda entrou no jogo, rindo, se aproximando mais do que o necessário, tocando no braço dele. Eu fiquei de lado, me sentindo invisível. Ao sair, tentei conversar sobre isso, e ela disse que eu via coisas onde não existiam. Cada um desses momentos foi se acumulando. Comecei a sentir que já não era o parceiro dela, mas apenas um espectador. Que a minha presença não impunha nenhum limite. Que o meu desconforto não importava. Eu não tinha provas de uma traição, mas dentro de mim começou a crescer uma sensação constante de humilhação. Eu me sentia deslocado, pouco respeitado, como se a qualquer momento outra pessoa pudesse ocupar o meu lugar. E, ainda assim, eu continuava tentando entendê-la, conversar com calma e não tirar conclusões precipitadas. Se alguém lesse isso de fora, provavelmente pensaria que eu sou um completo idiota. E, sendo sincero, às vezes eu mesmo penso isso. Os sinais estavam ali havia muito tempo, claros e repetidos. Mas quando você está dentro de um relacionamento, nem sempre enxerga as coisas com a mesma clareza que teria olhando de fora. Brenda não foi indiferente o tempo todo. Houve momentos em que ela se desculpou. Depois de algumas discussões, dizia que entendia como eu me sentia, que talvez tivesse exagerado um pouco e que tentaria cuidar mais de certas atitudes. Nessas horas, eu me acalmava. Pensava que talvez estivesse reagindo demais, misturando minhas inseguranças com situações que não necessariamente significavam algo grave. O problema é que essas desculpas nunca duravam muito. Passavam alguns dias, às vezes uma semana, e tudo voltava a ser como antes. As postagens, os comentários, os olhares, os sorrisos que não pareciam nada inocentes. E quando eu voltava a tocar no assunto, a atitude dela mudava. Já não era compreensiva, mas defensiva. Dizia que eu não podia viver reclamando das mesmas coisas o tempo todo, que ela já tinha pedido desculpas e que, se eu continuava insistindo, o problema era meu. Isso me deixou em um estado constante de confusão. De um lado,
estavam as palavras dela. Do outro, as atitudes, que não mudavam. Eu não sabia se devia confiar no que ela dizia ou no que ela fazia. Comecei a duvidar do meu próprio julgamento, a me perguntar se realmente estava exagerando, como ela afirmava. A gota d'água veio em uma noite que, teoricamente, seria tranquila. Saímos para jantar em um lugar simples, nada especial. A ideia era passar um tempo juntos e tentar relaxar. Durante o jantar, a conversa foi normal. Cheguei a pensar que talvez as coisas estivessem melhorando. Ela estava de bom humor, falava sobre planos futuros, viagens que gostaria de fazer. Em certo momento, Brenda foi ao banheiro. Quando voltou, percebi que um rapaz de outra mesa a observava. Não dei importância. Minutos depois, esse mesmo rapaz se levantou, passou pela nossa mesa e deixou algo sobre o lugar dela. Não disse nada, apenas sorriu e foi embora. Era um guardanapo dobrado. Brenda pegou, abriu e leu. Em seguida, levantou o olhar na direção do rapaz que se afastava. Eles sorriram um para o outro. Não foi um sorriso casual. Foi um sorriso claro, consciente, compartilhado. Depois disso, Brenda pegou o celular e começou a digitar algo. Levei alguns segundos para reagir. Quando entendi o que estava acontecendo, perguntei o que ela estava fazendo. Ela respondeu com a maior naturalidade do mundo que o rapaz tinha deixado o número dele. Eu disse que aquilo não me parecia normal, que estávamos juntos jantando e que não entendia por que ela estava anotando o número de alguém que claramente estava flertando com ela. Meu tom não foi agressivo, mas foi firme. Eu já estava cansado de ser o único incomodado em situações que, para mim, eram óbvias. Ela levantou o olhar, suspirou com impaciência e disse a frase que terminou de quebrar tudo. Sou sedutora por natureza. Se você não gosta, vá embora. Ela não gritou. Não falou com raiva. Ela disse isso como quem afirma algo óbvio, como se estivesse cansada de explicar a mesma coisa repetidas vezes. Naquele momento, eu entendi que não havia mais volta. Não porque eu aceitasse que ela fosse sedutora, mas porque ficou claro que ela não tinha a menor intenção de mudar ou sequer considerar como aquilo me fazia sentir. Eu não respondi. Não discuti. Não levantei a voz. Simplesmente me levantei da mesa, peguei minhas chaves e fui embora. Não paguei a conta, não olhei para trás. Ouvi ela me chamar pelo nome, mas não parei. Caminhei por várias quadras sem pensar muito. Senti apenas uma mistura estranha de raiva, tristeza e alívio. Quando cheguei em casa, não sentei, não tentei me acalmar. Abri a porta e a primeira coisa que fiz foi começar a tirar as coisas dela. Não foi algo planejado nem frio. Foi impulsivo, mas consciente. Comecei pelo que estava mais à vista: roupas, sapatos, bolsas. Tudo o que era dela eu fui retirando e colocando na rua, em frente ao prédio. Não quebrei nada. Não danifiquei nada. Apenas tirei. Poucos minutos depois, ouvi passos apressados. Brenda chegou correndo, viu as coisas no chão e ficou paralisada. Em seguida, começou a chorar. Gritava que eu estava louco, que não podia fazer aquilo com ela, que eu estava exagerando tudo. Sentou no chão, chorando, implorando para conversarmos. Dizia que não era nada demais, que era só um número, que eu estava destruindo tudo por uma bobagem. Ela chegou a gritar para chamar a atenção dos vizinhos. Alguns saíram para olhar, mas ninguém interveio. Eu continuei tirando as coisas dela. Não respondia. Em certo momento, ela pediu perdão. Disse que tinha passado dos limites, que não imaginou que eu reagiria daquela forma, que estava só brincando. Foi a primeira vez que a vi realmente assustada. Ela me olhou chorando e pediu mais uma chance. Pela primeira vez, eu disse sem hesitar que estava cansado. Cansado de me sentir diminuído, de duvidar de mim mesmo, de ter que explicar por que certas coisas me machucavam. Disse que não queria mais discutir nem negociar a respeito. Brenda se levantou, pegou algumas coisas e foi embora. Antes de sair, disse que ia ligar para o irmão. Alguns minutos depois, o irmão dela chegou. Entrou direto, sem bater.
Começou a gritar comigo, dizendo como eu ousava humilhá-la, que eu estava abusando dela, que eu era um doente. Tentei pedir que ele saísse, que não tinha nada a fazer ali, mas ele não me deixou terminar. Me empurrou, depois me bateu. Eu não sou uma pessoa violenta, mas também não fiquei parado. Me defendi. A troca foi rápida e caótica. Em algum momento, ambos caímos no chão. Os gritos fizeram com que alguém chamasse a polícia. Quando os policiais chegaram, nos separaram. Cada um contou sua versão. Expliquei que ele havia entrado na minha casa sem permissão e que tinha me agredido. Mostrei as marcas. Brenda chorava, dizendo que tudo era um mal-entendido e que só queria que parássemos. A polícia analisou a situação. Ao constatar que eu havia agido em legítima defesa e que o irmão de Brenda tinha invadido o domicílio, fui liberado. Ele foi levado preso. Dias depois, soube que recebeu uma pena de 6 meses de prisão por agressão e invasão de domicílio. Brenda me ligou chorando, implorando para que eu retirasse a denúncia. Dizia que eu não podia fazer aquilo com o irmão dela, que tinha sido um erro, que tudo tinha saído do controle. Eu não retirei nada. Não por vingança, mas porque estava cansado de assumir responsabilidades que não eram minhas. Eu não provoquei aquela situação. Eu apenas estabeleci um limite. Ali, tudo acabou entre nós. Durante vários dias seguidos, Brenda insistiu para que eu retirasse a denúncia. No começo, eram mensagens longas, cheias de pedidos de desculpa e explicações. Dizia que tudo tinha sido um mal-entendido, que o irmão só quis defendê-la, que não merecia ir para a prisão por um momento de raiva. Pedia que eu pensasse na família dela, no dano que aquilo estava causando. Eu não respondia. Quando percebeu que o silêncio não mudava nada, começou a me ligar várias vezes por dia. Se eu não atendia, deixava áudio chorando, dizendo que eu estava sendo cruel, que tudo tinha fugido do controle e que ela nunca quis que chegasse àquele ponto. Dizia que ainda me amava, que poderíamos consertar tudo se eu desse esse passo. Eu também não respondi. Não porque não me importasse com o que ela sentia, mas porque entendi que qualquer resposta me abriria espaço para uma nova discussão. Eu já tinha tomado minha decisão e não queria voltar àquele ciclo de culpa, justificativas e promessas que nunca se cumpriam. Quando viu que comigo não conseguia nada, Brenda envolveu a família. Um dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o pai dela. Desde o primeiro momento, o tom foi agressivo. Disse que eu estava arruinando a vida do filho dele, que eu não sabia com quem estava mexendo e que era melhor resolver aquilo da forma certa. Não foi uma conversa. Foi uma ameaça direta. Desliguei sem responder. Achei que seria algo isolado, mas não foi. As mensagens começaram a chegar. Algumas mais disfarçadas, outras claramente intimidatórias. Diziam que eu iria me arrepender, que sabiam onde eu trabalhava, que tudo tinha consequências. Foi aí que entendi que a situação já tinha ultrapassado um limite perigoso. Sem pensar muito, reuni tudo, ligações, mensagens, áudios. Fui diretamente registrar uma denúncia. Não fiz isso por vingança nem por raiva. Fiz por prevenção. Eu não estava disposto a permitir que a situação escalasse ainda mais. O processo foi rápido. As autoridades levaram o caso a sério porque já existia um histórico de violência envolvendo o irmão. O pai de Brenda quase foi preso também, mas no fim foi determinada uma ordem de restrição e uma multa. Ele não podia se aproximar de mim nem entrar em contato de nenhuma forma. Depois disso, tudo cessou. Brenda parou de me procurar. Não houve mais ligações, nem mensagens, nem tentativas indiretas de contato. O silêncio foi absoluto e, pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Com o passar dos dias, comecei a refletir sobre tudo o que havia acontecido. Não apenas sobre a briga final ou os problemas legais, mas sobre o relacionamento como um todo. Percebi que passei tempo demais justificando atitudes que me machucavam. Confundi amor com paciência e respeito com suportar. Entendi algo fundamental: não se trata de alguém ser sedutor ou não, nem de como se veste ou como se expõe. Trata-se de limites e de consideração pela pessoa que está ao seu lado.
Quando esses limites são ignorados repetidamente, o problema deixa de ser comportamento e passa a ser falta de respeito. Também compreendi que impor um limite não faz de você o vilão, mesmo que outros não gostem disso. Às vezes, ir embora é a única forma de se proteger. Hoje sigo com minha vida. Não guardo rancor, mas também não tenho dúvidas. Se algo aprendi com tudo isso é que, quando alguém mostra quem realmente é e deixa claro que não pretende mudar, o mais saudável é acreditar e partir. Comentário, Gold, The Reddit. O que esse cara fez foi simples, botou os limites dele em primeiro lugar, e se alguém não respeita isso, é sinal de que não merece estar ali. Não é sobre ser inseguro, é sobre não aceitar ser tratado como lixo. Se ela tem a cara de pau de chamar isso de exagero e ainda se acha no direito de desrespeitar, ele fez o certo, se mandou. O que muita gente não entende é que amor não é aguentar humilhação. Respeito não é negociável e quem tenta te convencer do contrário está apenas tentando te usar. Se alguém te diz na cara que não vai mudar, a única coisa que você faz é virar as costas e sair da vida dessa pessoa. No final, quem ficou sem nada foi ela. Ele, pelo menos, se livrou de ser um capacho.